Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz sejam multiplicados nas nossas vidas. Amém? Sejam bem-vindos vocês que estão em casa também, nos acompanhando, né? O culto online, né? Essa transmissão tem alcançado lugares longes, né? Graças a Deus, né? Muitos nos acompanham, né? Acompanham os cultos, fazem o culto juntamente conosco. Amém? Amém. Irmão, nós precisamos clamar por aquela situação ali na Ucrânia, amém? Nós precisamos lembrar, né, nas nossas orações, clamar ao Senhor, né, para que o Senhor, né, possa trazer paz, né, aquele conflito, né, que as coisas possam ser resolvidas ali naquele lugar, amém? Lembre, ó Deus, sempre, né, irmãos, nas nossas orações, lembre de orar, né, por essa situação, amém? Mariana, bota o endereço para a gente, por favor. Abra sua Bíblia lá, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. A gente não pode esquecer nunca essa realidade. Temos que declarar isso ao mundo, né? Que Deus é bom, que o diabo não presta e que Jesus está voltando para nos buscar, amém? Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25. A minha versão diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O título da mensagem dessa noite coloca para nós aí, a comunhão importa, amém? A comunhão importa. Querido, o livro de Hebreus foi escrito provavelmente antes do ano 70 da era cristã. Por que eu digo isso? Porque no livro de Hebreus, quando a gente vai ler, é citado ali algumas cerimônias religiosas, alguns sacrifícios que ainda eram feitos no templo. E nós sabemos que o templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, há muito tempo, né, foi escrito o livro de Hebreus. E há muito tempo, ou seja, desde o início do cristianismo, desde o início da igreja primitiva, já se falava de alguns crentes, né, e do problema de alguns irmãos abandonando a comunhão. Já tinha crente cri-cri desde aquela época. Amém? Eu sei que aqui a gente não tem esse problema, glória a Deus. Mas lá na igreja primitiva já tinha crente cri-cri. Olha o que o escritor diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então esse é um problema antigo, e eu até creio, irmãos, porque quando a gente estuda a história da igreja, eu até creio, né, e a gente até vê que nessa época havia de fato uma grande perseguição contra os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, e isso de certa forma pode até mesmo ter contribuído para que alguns cristãos, né, para que alguns crentes se afastassem, deixassem de congregar. Mas eu pergunto para você, e por que é que existe esse mesmo comportamento hoje ainda? Afinal de contas, nós vivemos num país livre, onde podemos vir na casa, no templo, adorar ao Senhor, nos reunirmos sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma coisa para nos impedir, sim ou não? Mas hoje também nós vemos esse comportamento de pessoas com o costume, né, pessoas deixando de congregar. E mesmo que nós estivéssemos vivendo a mesma realidade daqueles cristãos daquela época, né, que ainda que houvesse uma grande perseguição, ainda que eu e você enfrentássemos algum tipo de problema, né, muito grande, deixa eu falar para você, isso não pode servir de desculpa para deixar de congregar. As nossas dificuldades, os nossos problemas, elas não podem servir de desculpa para deixar a comunhão, para faltar o culto, a atividade da igreja, né, para faltar o ajuntamento. Não podem. Quando a dificuldade aparece na vida do crente, é aí que a gente tem que colocar mais força, mais empenho.
buscar mais ao Senhor, andar, né, ter mais vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque isso é algo que agrada a Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que diante da dificuldade a gente pare, mas Ele espera que com a força dEle a gente passe as dificuldades, a gente enfrente aquilo ali e que a gente vença. O que nós estamos fazendo hoje aqui, por exemplo, é exatamente cumprido um dos propósitos da salvação. Porque a Bíblia diz que nós fomos o quê? Organizados como um corpo. E a justa operação desse corpo, o corpo trabalhando junto, bem certinho, o que o corpo faz? Promove crescimento, avanço, conquistas. Esse é um dos propósitos da salvação. É por isso que eu digo, né, quem não veio, falta. Por quê? Porque nós, como igreja, somos o quê? Somos um corpo. Quem não vê, quem está afastado da comunhão, quem está em falta, está fazendo falta, por quê? Porque nós somos um corpo e o corpo está incompleto. Todos, num corpo, todos os membros são importantes. Paulo vai chegar a descrever isso para nós lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 5. Paulo diz assim, olha, nós somos muitos membros, mas um só corpo. Apenas um corpo. Todos nós somos o mesmo corpo, não é competição. E aqui cabe um parênteses, né? Igreja não é lugar de competição, amém? Aleluia. Não é lugar para competirmos uns com os outros. Alguém querendo aparecer mais que o outro. Por quê? Porque aqui só o nome de Jesus, só o nome de Deus é exaltado e glorificado. Aleluia. Então igreja não é competição. Na igreja ninguém é indispensável. Não, todos são importantes. Todos são úteis, cada um servindo conforme o seu dom. Às vezes nós enfrentamos problema com isso. Eu até entendo, querido, quando a gente fala de dons, eu até entendo que alguns dons vão destacar mais, vão chamar mais atenção. Às vezes a pessoa tem o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de cantar, o dom de dar aula, às vezes é o dom de receber as pessoas. Às vezes o dom, entenda, às vezes um dom tem destaque, porém, deixa eu dizer algo para você, todos nós somos iguais. Todos somos iguais. A minha responsabilidade, a responsabilidade do pastor Joel como pastor, é diferente da sua. Eu até entendo isso. Diferente de um auxiliar, de um diácono, eu até entendo isso. Mas perante Deus, você precisa entender que nós somos iguais. Amados, desejados pelo Senhor. Não é porque eu sou pastor que Deus ama mais a mim do que a você. Nós somos iguais, amados por Ele de forma igual. Então, na igreja, todo mundo é importante. Ninguém é dispensável. Amém? Não tem essa assim, eu não faço nada na igreja, eu não tenho cargo importante, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não canto no louvor, eu não dou aula, eu não trabalho em departamento nenhum, então eu não sou importante, eu não faço falta. Querido, isso é uma mentira. Mentira, sabe, você é importante na igreja, por quê? Porque você é o mesmo corpo. E quando você não participa da comunhão, o corpo fica incompleto. Às vezes a gente dá muito destaque para aqueles chamados dons que aparecem, mas entenda, todos são importantes no corpo. Amém? Às vezes a gente vê, eu quero te dar um exemplo, por exemplo, de algo pequeno no corpo, mas que é importante. Os cílios. Deixa eu tirar o óculos aqui, isso aqui é o cílio, né? Os cílios. Os cílios são pequenos, mas deixa eu dizer algo para você, no corpo eles são indispensáveis. Os homens não dão valor, mas as mulheres sim, não é? As mulheres gostam de pintar, passar rímel, tem uns rímel caros aí, A prova d'água, Tem aquele trem todo. E a gente, os homens, nem dão importância nisso aí. Agora deixa eu dizer algo para você. Você acha que é uma coisa boba? Tira os cílios para você ver o que acontece. Seus olhos não fecham, você não consegue dormir, vai ficar estatalado. São pequenos, mas são indispensáveis. E é assim, querido, essa ideia que você precisa entender. Num corpo, todos são igualmente importantes. Às vezes a gente hoje não está contribuindo, não está fazendo na igreja, talvez aquilo que nós fomos chamados para fazer, ou deveríamos fazer. Mas por menor que seja a sua contribuição hoje, o seu trabalho hoje, por menor que seja aquilo que você esteja fazendo hoje na igreja, você é importante.
Ainda que você não tenha um cargo, não tenha liderança, uma coisa ou outra, você é importante porque você faz parte do mesmo corpo de Cristo aqui nesse lugar. Nós precisamos entender isso, porque nós precisamos dar destaque à comunhão, porque a comunhão importa. Às vezes a gente fica dando destaque só aos grandes. Ah, não, só o grande pode faltar, só o grande não pode faltar, porque ele tem destaque. Não, querido. Quer um outro exemplo? O coração. O coração tem destaques no corpo, sim ou não? Tem. Se você sentir lá uma palpitação, uma dor no coração, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Correr para o médico, não é assim? Diferente, por exemplo, do dedo. Às vezes você está em casa, você mexendo com alguma coisa, você dá uma martelada no dedo, prende o dedo na porta, na gaveta, no armário, acontece alguma coisa. Você até vai sentir dor, talvez você não vai correr para o médico como você correria se fosse uma dor no coração. Mas o dedo deixa de ser importante? Não, continua tendo a sua função. Você consegue coçar o ouvido com o coração? Entende, querido? Todos nós, o mesmo corpo, somos importantes. Todos merecem honra. A Bíblia diz que quando um é exaltado, todos são exaltados. Quando o pastor Joel, alguém chega aqui e fala, pastor, o senhor está de parabéns, sua igreja está linda, sua igreja está bem cuidada, o senhor está de parabéns pela sua igreja. O parabéns não é só para ele, o parabéns são para todos nós, porque somos o mesmo corpo. Nós precisamos tomar cuidado com as mentiras que Satanás anda espalhando por aí, gente. Igreja, corpo de Cristo, né? Igreja nasceu no coração de Deus. Igreja é a ideia de Deus para o homem, planejamento de Deus para o homem. Nós precisamos entender essas coisas, todos somos úteis, somos importantes na igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Não pense que por alguém frequentar o púlpito, ele é mais importante que você, não, querido. Volto a repetir, a responsabilidade é diferente, mas perante Deus, na obra de Deus, todos somos importantes e todos fazemos falta. Deus não nos criou para vivermos isolados, né, sozinhos, afastados. Isso é uma artimanha do diabo muito antiga, muito velha. A todo instante ele tenta convencer a gente de que a gente não precisa de igreja, não precisa de comunhão, porque ele sabe, o que o diabo sabe? Ele sabe que uma igreja unida é uma igreja forte, ele sabe disso. E o que acontece quando ele convence alguém de que ele não precisa de comunhão, de que ele não precisa de igreja? Essa pessoa se torna uma isca fácil para ele. Você conhece alguém que abandonou a comunhão e hoje está mais forte espiritualmente do que quando estava na igreja? Eu não conheço. Pastor Joel não conhece também. Não tem como, querido. Ficar ausente do corpo de Cristo, ficar ausente da comunhão, isso nos enfraquece. Nós não fomos criados para ser colocados num canto, mas como um corpo, juntos. Alguém aqui já comprou uma caixa de Lego? Quero dar um outro exemplo. Pelo menos você sabe o que é o Lego, não sabe? Aquele monte de pecinha, não é assim? O jogo de Lego. Quando você vai lá na loja, aquela caixa está fechadinha, lacradinha, aquilo é uma coisa linda, sim ou não? Você pega aquele desenho ali, aquele negócio montado com aquelas pecinhas, você nem acredita. Gente, aqui dentro tem as peças que montam esse negócio assim, não é assim? Você nem acredita, de tão perfeito que é o negócio. Mas o que acontece se você abrir a caixa? Dá um desespero, né? Porque está aquele monte de peça. Aquilo é um tormento na cabeça dos pais, então, porque a gente compra para os filhos, mas os filhos querem que a gente monta, não é assim? É um tormento aquele troço. E o que acontece se a gente tentar montar aquela figura do Lego que está ali na caixa, sendo que a gente perdeu uma peça? Vai ficar completo? Não. Vai ficar bom? Não vai. Não vai. Porque está faltando alguém, não tem, está faltando. E se tiverem todas as peças ali, você consegue montar? Monta. Às vezes vai causar uma certa dificuldade, a gente tem que pegar aquele livrinho de instrução, mas a gente vai conseguir montar, sim ou não? Querido, é exatamente isso. É exatamente assim que nós precisamos entender. Querido, aquilo que Deus quer construir conosco como igreja, o projeto que Deus tem para a igreja nossa aqui nesse lugar, para a IBNA, o projeto de Deus precisa de todas as partes. Não pode faltar ninguém, não pode ficar ninguém de fora, porque o projeto vai ficar incompleto. Para ficar bonito, para dar certinho, nós precisamos de todos.
Mas o diabo quer meter na nossa cabeça que a gente não precisa de igreja, de comunhão. Sendo que Deus tem um projeto, né? E o projeto vai ficar completo quando todos nós estivermos lá. O projeto da IBNA vai se completar quando todos nós que fomos colocados aqui estivermos prontos para servir. Você precisa entender uma coisa, querido. Em nenhum momento a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia, dizendo assim que eu apenas sou igreja, que você apenas é igreja. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Aqui que a Bíblia diz, a Bíblia é clara em dizer que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia não usa singularidade, a Bíblia usa sempre no plural. O corpo de Cristo não é feito só de um membro, só de uma orelha, de um nariz, de uma boca, de um braço, de uma perna. Não, ele é feito de uma coleção. O corpo é feito de muitos membros, por isso que a Bíblia diz, corpo de Cristo. Vocês são a igreja. Não é eu sou a igreja. Eu sozinho não sou igreja. Igreja somos todos nós, corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos valorizar o quê? A comunhão. Porque a comunhão importa. O estar junto, o partir do pão, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a sua vida, nós precisamos valorizar isso. Por quê? Porque o conceito de Bíblia certo é o quê? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Não é eu sou igreja, isso é um conceito errado, eu sozinho não sou igreja. Nós somos a igreja. E é por isso que nós precisamos permanecer juntos, trabalhar juntos, caminhar juntos, o mesmo propósito, a mesma visão. Um ajuntamento de fé, de irmãos. O ajuntamento é o corpo de Cristo aqui na igreja. Aqui na terra, que é a igreja. Uma outra coisa que as pessoas confundem, querido, é dizer que o templo é a igreja. O templo não é igreja, a construção não é igreja. A construção, o templo é para receber o ajuntamento de irmãos que formam a igreja, que é o corpo de Cristo. Pode até mesmo existir uma igreja sem templo, pode. O corpo de Cristo pode se reunir numa casa, numa praça, em qualquer outro lugar. Por que então que nós temos o templo, pastor? Porque o templo traz comodidade, uma facilidade para que possamos nos reunir. Aqui nós colocamos tudo aquilo que nós precisamos para fazer o culto, para louvar a Deus, os instrumentos. Aqui nós temos as cadeiras, os ar-condicionado, ou seja, traz facilidade, traz conforto para nós, é um lugar para o nosso ajuntamento, onde nós temos um endereço físico, uma referência. Então, quando nós nos juntamos aqui, é que nós formamos a igreja. É por isso que nós, pastores, ficamos muito preocupados, querido, quando as pessoas, que na verdade, são a igreja, quando se juntam, é quando elas se afastam, quando elas frequentam pouco aos cultos, quando elas insistem em vir apenas nos cultos nos domingos e não durante a semana. Quantas pessoas nós somos aqui hoje? 40? Onde está o resto do corpo de Cristo? Ou seja, o corpo está incompleto, está faltando. Entende? É por isso que a gente fica preocupado. O culto durante a semana, ele é importante também, gente. O culto de quinta-feira é dia de reunir o corpo, de reunir o corpo de Cristo, de reunir a igreja, da gente se reunir, Não 10, 20, não 30, mas todos precisam estar aqui. Agora nós estamos vivendo um outro fenômeno, que é algumas pessoas querendo simplesmente viver de culto online. Já viu isso? Tem gente que não frequenta mais o templo, não se reúne mais no corpo, porque ela quer viver só de culto online. Nós entendemos que o culto é uma bênção, eu falei isso aqui até no início, até na oração. O culto é uma bênção, a transmissão tem alcançado lugares onde nós não podemos ir fisicamente. Até outros países, pessoas veem a nossa mensagem, o nosso culto. Mas isso, querido, nós precisamos entender que o culto online, ele é um acréscimo, ele é um extra. Ele é para ser usado por quem está viajando, por quem está impossibilitado, às vezes, naquele dia de vir na igreja, por quem tem algum problema, alguma impossibilidade. Deixa eu falar algo para você, o culto online nunca deve ser usado para substituir o presencial. O que foi que eu falei? O culto online nunca deve ser usado para substituir o presencial. Nós precisamos entender isso.
Afinal de contas, nós precisamos estar juntos, corpo de Cristo. Nós não podemos viver a vida cristã de forma isolada, sozinho. Não podemos. É de extrema importância que a gente se reúna, faça cultos de louvor, de adoração ao nosso Deus. É importante para a vida cristã que a gente seja ministrado, né? Que sejamos acompanhados de perto e não de longe. O texto que nós lemos de Hebreus 10, 25, ele diz assim, olha, ele fala a respeito de pessoas que deixaram de congregar, mas ele cita isso para nós como um exemplo a não ser seguido. Não é para seguir esse exemplo. O autor de Hebreus, o escritor, né, sobre inspiração divina, está dizendo que isso é um exemplo ruim, não é para a gente fazer como faziam aqueles primeiros cristãos. É para estar aqui, é para estar na igreja, é para congregar. A Bíblia nos incentiva a congregar e não o contrário. Vida cristã não é vida para ser vivida sozinha. A Bíblia nos incentiva a vivermos uma vida de fé que estejamos juntos, que sirva aos outros, que fortaleça o outro, que abençoe o outro, que ajude o outro, que ande junto. É isso que a Bíblia nos incentiva. A Bíblia nos incentiva ao relacionamento e nunca a solidão, o afastamento. Não dá para viver uma vida cristã vivendo de culto online, vivendo de culto à distância, como alguns estão insistindo em fazer nesses últimos tempos. Foi uma bênção, querido, no período onde nós tivemos problema com a pandemia, né, o culto foi transmitido, nós alcançamos pessoas, mas nós precisamos retornar à casa de Deus. Nós precisamos estar juntos. Volto a repetir, o culto online não pode substituir o ambiente onde nós congregamos, não pode. Muita gente querendo viver fora do corpo, afastando do convívio com a igreja, dos irmãos, do relacionamento. Isso é artimanha do diabo. Nós precisamos estar juntos para servir uns aos outros. É aqui onde a gente é alimentado, onde a gente se submete a uma unção específica da comunhão, onde a gente é ministrado, né, olho no olho. E isso é ser igreja. E isso é ser igreja. O ajuntamento. Você precisa, né, entender, você que está em casa, você que está acompanhando a gente, você que está aqui na igreja, você precisa entender que você precisa de um pastor, não um pastor virtual, mas você precisa de um pastor físico, que ande junto de você, que te oriente, que te ensine, que te acompanhe, que te dê alimento, que corrija você se preciso for, que te traga direção, que te ajude a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa caminhar junto com Ele. É isso que nós precisamos. Não podemos viver o evangelho só de forma virtual. Essa forma deveria ser apenas um acréscimo, como eu disse, em casos específicos. Né? Tem crente querendo viver só de alimento virtual, né? Não vivem a realidade dos relacionamentos e tudo aquilo que o relacionamento nos acrescenta. Mas aí tem gente que pensa assim, não, pastor, você sabe o que é? Porque se relacionar dá muito trabalho. Traz muito desgaste. Já viu gente falando assim? Dá muito trabalho, pastor, se relacionar com as pessoas. Querido, deixa eu falar algo para você. Nos relacionamentos a gente também cresce. A gente cresce. É no dia a dia dos relacionamentos, por exemplo, que a gente desenvolve a fé, o amor, o perdão, a caridade, a paciência cristã, a capacidade de suportar uns aos outros. O relacionamento cristão pode e vai nos ensinar muita coisa. Provérbios 27, 10 diz assim, como o ferro com o ferro se aguça, ou seja, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Afiar, a Bíblia está dizendo a respeito de relacionamentos. Deixa eu te perguntar, a faca, qual é o propósito da faca? É cortar, sim ou não? Cortar. Se ela tiver afiada, ela cumpre. Se ela não tiver, se a faca tiver cega, não tiver afiada, ela cumpre o propósito dela? Não, não cumpre. Eu posso afiar uma faca com um pedaço de sabão ou com um pedaço de madeira, vai dar certo? Não. O que eu preciso para afiar uma faca? Algo mais duro que ela.
Querido, quando a Bíblia fala a respeito de relacionamento, que o homem afia, afia o seu rosto com outro homem, quando ela fala a respeito de relacionamento, isso quer dizer que pessoas mais duras, querido, vão nos preparar para a vida. Isso faz parte dos nossos relacionamentos. Faz parte. Se eu afiar a faca, no ferro, outra pergunta, se eu afiar a faca no ferro, algo mais duro que ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, não é assim? Você vai afiando a faca, com o passar do tempo, o que ela vai fazendo? Vai diminuir. Isso revela, querido, que nos nossos relacionamentos, nós precisamos diminuir e não crescer. Nós precisamos se tornar mais humildes. É no relacionamento que a gente aprende essas coisas. Servir, querido, esse tem que ser o nosso sentimento o tempo todo. Tem pessoas que esquecem que é no confronto, nos relacionamentos, que a gente cresce como pessoa. Aí ela quer se afastar. E a realidade é, quem passa a vida correndo de relacionamentos, a tendência dela é passar uma vida como uma criança, ela não cresce. Ela se torna imatura, uma pessoa adulta imatura. E o ambiente do templo é lugar para nós nos relacionarmos, para crescermos juntos, para adorarmos juntos. Ah, pastor, mas não é tão fácil. Eu sei que relacionamento, querido, às vezes não é fácil. Às vezes a gente tem que engolir sapo, sim ou não? Verdade. Mas eu pergunto para você, em troca de quê? Em troca da alegria proposta. Aleluia. A cruz para Jesus era vergonha, sim ou não? Vergonha. Mas por que ele fez aquilo em troca da glória que estava? Proposta. Querido, isso vai acontecer com a gente. Às vezes a gente vai ter que assumir o prejuízo, vai ter que assumir o dano em troca de quê? Da alegria que nos está proposta. Aleluia. Nós precisamos entender isso, gente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No verso 8 ele diz assim: o amor nunca falha. Gente, se nós andarmos em amor, como a Bíblia nos orienta a andar, nós não temos motivo para correr de relacionamento algum. Provérbios capítulo 18, verso 1, diz que busca o seu próprio desejo aquele que se separa. E nós já entendemos que o desejo de Deus para nós não é o isolamento, mas o convívio com outros irmãos, a permanência no corpo de Cristo, o relacionamento, a comunhão, o ajuntamento. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Aleluia. Salmo 133, 1, o salmista diz: olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, aleluia. E ele vai mais adiante no verso 3, ele diz assim: porque ali aonde? Na comunhão, no ajuntamento, ali Deus derrama a bênção para sempre. Aleluia. Quando nós estamos ausentes, querido, nós estamos perdendo bênçãos. Quando nós estamos ausentes, nós estamos perdendo a unção. Nós muitas vezes não entendemos isso, e o que a gente faz? A gente se exclui, a gente se afasta, a gente não vem para a comunhão. Tem gente se defraudando a si mesmo. Roubando de si mesmo a bênção, roubando de si mesmo a unção que poderia ser derramada sobre a vida dele. Por quê? Por causa do afastamento. É claro, gente, nós precisamos entender essas coisas, valorizar a comunhão, porque a comunhão, ela importa. A gente fica triste quando a gente vê Satanás convencendo tanta gente a se afastar, convencendo tanta gente, que não precisa de culto, de comunhão, de relacionamento, quando a Bíblia diz exatamente o contrário. É melhor serem dois do que um, não é assim? Porque quando um cai, o outro pode levantar, o outro pode ajudar. Querido, é sempre bom ter alguém por perto. Aleluia. Essa semana a gente estava até assistindo um programa de televisão lá em casa, e eu achei interessante, aquele negócio. O sonho do casal era construir uma casa num terreno bem afastado, bem longe. E eles colocaram o plano em prática. Gente, o lugar era tão afastado, tão ruim, que só carro 4x4 chegava lá. Aquela estrada era buraco e lama pura. Aí depois a gente estava conversando, eu falei assim: e se esses malucos precisam de um socorro, como é que faz? Era horas para chegar lá no terreno do casal lá. Não sei nem como é que eles levaram material de construção para lá, para aquele lugar. Aí a gente falou: como é que esses malucos precisam de uma assistência? Se for um caso médico de urgência, é perigoso até morrer.
Aí a gente vê, né, conforme eu mesmo fiz, conforme eu mesmo comentei, a gente vê que lá fazia esse casal de doido, um casal de maluco, morar num lugar desse, num afastamento desse. Mas entenda, gente, às vezes a gente faz a mesma coisa. Mas eu não estou falando da gente construir uma casa física num lugar afastado, uma casa isolada no meio do mato, não. Mas é que a gente se afasta tanto das pessoas, tanto do relacionamento, tanto da própria família, que nós construímos o nosso mundinho afastado de tudo e de todos. E trazendo para o contexto de igreja, conforme nós estamos falando, a gente se afasta tanto que é difícil da gente ajudar as pessoas e até mesmo das pessoas ajudarem a gente. Você sabia que você foi chamado para ajudar também, para servir também? Porque às vezes a gente gosta muito de olhar para a gente mesmo. Puxa, quem vai me ajudar? Mas e quem você tem ajudado? Quem você tem servido? Tem gente que pensa assim, não, pastor, eu estou bem sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Ok, você não quer ajuda de ninguém? Tudo bem. Mas e quanto ao mandamento de Jesus, dizendo que nós precisamos servir, amar e ajudar ao próximo? Não, pastor, eu quero ser crente do meu jeito. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Não foi assim. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. E o exemplo que ele nos deixou é para que nós possamos fazer o mesmo. Eu acho fantástico que Paulo diz lá em Atos 20, 24, ele diz assim, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Olha o pensamento de Paulo, do apóstolo Paulo. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, né, a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho, né, da graça de Deus. Olha a mentalidade de Paulo. Paulo tinha uma mentalidade, Paulo afirma que ele tinha um senso de dívida com o Evangelho. A minha vida não importa, o importante é eu dar testemunho da graça de Deus, é eu cumprir a minha carreira, aquilo que me foi entregue, aquilo que me foi proposto. Paulo pensava assim, o que eu posso fazer mais pelo Evangelho? E eu pergunto para você, foi diferente o amor que alcançou Paulo do que alcançou o meu coração e o seu coração? O amor de Deus para com ele foi um, e para comigo e para com você foi outro? Não, foi o mesmo. Fomos alcançados da mesma maneira, pelo mesmo amor de Deus, pela sua graça. Mas às vezes a gente quer isso só para nós, nos tornamos egoístas. Não, eu sou crente e não quero saber do resto. Nós não deveríamos pensar como Paulo, o que eu posso fazer mais pelo Evangelho? O que eu posso fazer mais pela igreja? O que eu posso fazer mais pelo corpo de Cristo onde eu estou inserido? Você já parou para pensar onde você está inserido? No corpo de Cristo. Mas o nosso pensamento é egoísta. Eu fico isolado, eu fico sozinho, não quero saber de ninguém. Nós deveríamos pensar também como eu posso contribuir mais, ajudar mais. E eu garanto para você, querido, se você for parar para se perguntar isso, a resposta não vai ser o isolamento. Não vai ser. E eu vou falar ainda mais algo para você nessa noite, querido. Deixa eu te explicar algo. Trabalhar para Cristo, trabalhar para a igreja, trabalhar para o Evangelho, na maioria das vezes vai trazer desconforto para a nossa carne. Vai. Se você deixar a carne te vencer, se você deixar a preguiça te vencer, o cansaço te vencer, a indisposição te vencer, se você deixar essas coisas vencer você, você vai acabar não fazendo nada para Deus. Até na igreja você para de vir. Trabalhar para Deus, trabalhar para a igreja, trabalhar para o Evangelho vai trazer desconforto para a carne, mas tem uma recompensa. Aleluia. E mais, querido, nós podemos, e eu falo isso com toda certeza, e eu me coloco aqui como a primeira pessoa no que eu vou falar. Eu sou a primeira a reconhecer isso, querido. Nós podemos fazer muito mais para o Evangelho do que aquilo que nós temos feito até hoje. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Eu posso render muito mais, eu posso fazer muito mais. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é vencer minha carne. A minha preguiça, a minha indisposição.
Deus espera isso de nós. Espera isso de nós. Eu amo pertencer a essa igreja. Eu amo a IBNA. Deus tem feito maravilhas na IBNA. Nós temos sido muito abençoados. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando, gente nova chegando. Cada ano a gente melhora, né, as nossas instalações, né, os nossos equipamentos. Nosso canal da internet tem crescido. Agora mesmo eu estava falando com o Flávio. Nós temos avançado, né, temos crescido, né, nós temos ido a lugar onde fisicamente nós não podemos ir. As nossas salas de crianças estão cheias. O evangelho está sendo pregado aos coraçãozinhos delas, estão sendo ministradas, alcançadas. Mas a pergunta é: o quanto a gente poderia fazer mais? Onde a gente poderia ir muito mais? A gente poderia ir muito mais além. Poderíamos. Mas para que isso seja uma realidade, o mais importante para começar é a nossa união, o nosso ajuntamento. A gente precisa entender a importância da comunhão. Uma igreja que cresce unida, ela se torna uma igreja forte. Uma igreja que cresce unida se torna uma igreja forte. Volto a repetir, nós precisamos de todos. Todos são importantes. Não perca a comunhão, porque a comunhão importa. Nossos cultos precisam estar cheios, né, animados. Estamos aqui para abençoar uns aos outros, para louvar e adorar ao nosso Deus. Então o recado de Deus para nós essa noite é: apareceu a oportunidade, venha para a igreja. Venha para a comunhão. Venha adorar juntamente, juntos. Né? Venha trabalhar, se coloque, esteja disponível. É dia de culto, não fique em casa. Não substitua o presencial pelo online. Nós precisamos do corpo de Cristo unido aqui nesse lugar. Esteja presente. Quando um não vem, quando alguém falta, o corpo está incompleto. Deixa para você acompanhar online quando você precisar mesmo. Vai continuar sendo transmitido. Mas use apenas como um extra, como uma ferramenta, quando houver realmente necessidade. Dia de culto é dia para nós estarmos na igreja. Aleluia. Venha desfrutar da unção da comunhão, venha receber, querido. Mas venha também abençoar, ser uma bênção na vida do seu irmão. Vamos cuidar uns dos outros mais, vamos amar mais, vamos servir mais. Deus espera isso de nós. Amém? E crescendo juntos, unidos, né, numa comunhão forte, uma comunhão verdadeira, nós crescemos uma igreja forte, que vai fazer muito mais. Nós vamos alcançar lugares muito mais altos. Vamos levar o evangelho a lugares onde a gente precisa de fato estar, precisa de fato chegar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe essa noite. Amém? Essa palavra encontra um lugar em nosso coração. Amém? Tem recado?